E o assunto que você me propôs é um assunto maravilhoso, né? Porque o assunto dos adolescentes, uma fase muito complicada, demais da vida. Eu costumo dizer que há duas fases difíceis para a vida da gente. Que primeiro é a fase da infância, né? A infância é a construção de tudo. Tudo que nós somos, ela é construída na infância. Por isso que os primeiros anos de uma criança são extremamente importantes para sedimentar e construir a sua personalidade. Vamos pensar no ser humano como uma casa, né? E essa casa ela tem que ter um alicerce, tem que ter um fundamento, tem que ter uma estrutura. E essa estrutura é o que vai dar base para essa casa poder resistir às tempestades, às dificuldades, às crises, às dores, as águas, né, torrenciais. Bem, então, essa estrutura da nossa vida é a infância da gente. Tudo que nós somos hoje foi construído na infância. Como dizia o Winnicott, a infância é um terreno que a gente vai pisar sempre, porque a infância nos acompanha. Não é que nós voltamos à infância, ou regredimos lá, o psicólogo fala isso. Eu não quero fazer terapia porque tem que voltar na infância. Não é que a gente volta na infância, é que a infância continua com a gente, a infância segue a gente, e segue a gente a vida toda. Nós temos atitudes que estão em nós, que foram marcadas desde nossa infância. Nós temos uma parte nossa ainda que é infantil ainda. O apóstolo Paulo disse, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino. Agora que eu cheguei a ser homem maduro, eu deixei as coisas de menino. O termo que Paulo usa aí é o termo teleios do grego, que é alguém que começou um processo de aperfeiçoamento e foi aperfeiçoado. Nós sabemos que estamos num processo de aperfeiçoamento e que isso só vai se completar na eternidade. Enquanto vivemos nessa terra, nós vamos ter que lidar com tristezas, com angústias, com dores, decepções, frustrações. E essa infância vai seguir a gente. Uma criança que foi abusada, uma criança que sofreu desamparo afetivo do pai, da mãe, é uma criança que vai ter marcas para a vida. Não quer dizer que essa pessoa vai ficar refém dessas marcas, mas quer dizer que essas marcas marcaram essa vida de maneira que ela vai ser mais seletiva em ter pessoas, em confiar nos outros, ela vai ter mais dificuldade, mais facilidade, né? Então, a infância é a fase em que se constrói a nossa personalidade. E não é só a psicanálise que fala isso, a Bíblia fala isso. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, disciplina o teu filho enquanto tem esperança. Quem ama o seu filho cedo disciplina. A criança entrega a si mesma em vergonha ao seu pai e à sua mãe. É como uma árvore que você planta. Então, você planta uma árvore, ela vai crescer e ela vai começar a entortar. Então, o que você põe ao redor dessa árvore, desse tronco? Você põe uma madeira ali, um estepe, e amarra, para que essa árvore cresça retamente, senão ela vai ficar torta. E lá na frente, quando ela estiver torta, não tem como desentortar. Não quer dizer que a pessoa não possa aperfeiçoar e melhorar. Mas quer dizer que ela cresceu com um caráter deformado, uma personalidade deformada, e ela vai ter que ser aperfeiçoada, trabalhada, não é? Não é aquela história de que pau que nasce torto morre torto. A gente não crê nisso. Mas a gente crê que esta é a estrutura que foi criada nessa vida. Então é importante a gente poder pensar sobre isso. Então a primeira fase é a infância. E a segunda fase, a adolescência, é a fase em que tudo que se construiu na infância volta. Todos os traumas, as marcas, as dores, isso volta potencialmente com muita força. Porque a adolescência é a fase de você reviver todas as histórias que ficaram guardadas, recalcadas. Por isso que o adolescente é uma fase que a partir lá dos seus 11 anos de idade, 10 anos de idade, 11, 12 anos de idade, é uma fase de revolta, é uma fase de desarmonia, uma fase de briga. Sexualidade vai a 1000 por hora no menino, na menina. É a fase comum em que eles tentam se cortar, suicídio. É a fase que estão revoltados contra os pais. É a fase em que a menina
sempre elogiava o pai, dizia assim, meu pai é meu herói. Na adolescência, ele diz, meu pai é o chato, meu pai é insuportável, eu não aguento mais meu pai, né? Porque meu pai é crica, meu pai dá bronca demais. Que aqueles modelos que se construíram e aquela maneira que se via do herói, da heroína, não é mais. Porque ele começa a criar vínculos sociais, começa a admirar atrizes, atores, filmes, ter outras amizades. Se lhes são apresentadas as drogas, o vício, o sexo, a maconha, a pornografia, é a fase do conhecimento, de testar como realmente eu sou. Então, é assim, no meu atendimento de mais de 30 anos com pessoas, o que a gente percebe na adolescência? É uma fase complicada, tem que ter muita paciência com o adolescente realmente. Mas é uma fase, por exemplo, em que a pornografia é apresentada para o adolescente, para a criança. Eu tenho um garoto que eu tenho atendido, que ele tem, com 9 anos de idade, ele foi para a escola e os amigos dele apresentaram para ele a pornografia. Hoje ele é um viciado, ele tem 18 anos de idade, ele é viciado em pornografia porque os amigos apresentaram para ele a pornografia na escola. Né? Tem outras pessoas que na escola foram apresentadas as drogas, a bebida, as brincadeiras sexuais. Então é nessa fase que eles começam a querer testar e descobrir a vida, o que é a vida, como que é transar, como que é não transar, vou ser virgem, não vou ser virgem, vou casar virgem, não vou casar virgem. O hormônio do menino multiplica 5 vezes mais, ele fica mais violento, mais agressivo. A menina começa a ter a primeira menarca, a primeira menstruação, ela começa a ovular, ela tem suas dificuldades, seus hormônios modificam bastante. Então, é uma fase muito complicada, muito difícil. Ninguém me entende, ninguém gosta de mim, e por aí vai. O que eu tenho percebido ultimamente na adolescência, bastante, muita adolescente, e moço, menino, menina, cortando os pulsos, usando muita droga. Eu atendi agora, 15 dias atrás, uma garota com 16 anos de idade. Ela mutila os seus braços todos, ela corta todo o seu braço. E ela me mostra, ela tira a blusa assim, e ela me mostra o seu corpo todo cortado. E ela fala comigo, começou a falar comigo, como ela se mutila, ela gosta, ela ama filme de terror, filme de morte, decapitação de pessoas, gosta de ver sangue, bem assim, terrível mesmo, né? E aí, no final da conversa com ela, eu perguntei, e o seu pai? Onde está o seu pai? Ela falou assim, eu odeio meu pai. Meu pai deixou minha mãe, e uma vez tentei colocar veneno dentro do café dele para que ele morresse. E eu não consegui. É triste. E ela disse, eu odeio meu pai. Agora, semana passada, atendendo um adolescente, que ele tomou 90 comprimidos tentando suicídio. 90 comprimidos. Os pais perceberam, levaram para o hospital, fizeram uma lavagem no corpo dele, ficou quase 2, 3 dias dormindo, teve que trocar remédio psiquiátrico. É um caso de um garoto que a mãe é mãe dele legítima e que o pai abandonou a mãe, ele tinha 5 anos de idade. Ele tem um ódio mortal desse pai. É muito grande, muito forte mesmo. Então a gente vai percebendo que uma coisa que está acontecendo bastante nos dias de hoje com o adolescente é a ausência paterna. Sim. Ausência paterna. Mas que ausência que é essa? Tem que pontuar, dizer qual que é essa ausência paterna que se faz muito presente nos dias de hoje. É a ausência do pai afetivo, do pai participativo, do pai amoroso, do pai que cria vínculo social com o filho, do pai que estabelece a lei, do pai que está presente ensinando a criança no caminho que deve andar, como a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E essa ausência paterna, ela vai trazer transtornos sociais e transtornos para uma criança muito sérios demais. São transtornos que a gente está cada vez mais assistindo nos dias de hoje, né? A gente vê que a maioria das adolescentes que vão para a cadeia,
ou para lugares para ficarem presos, por exemplo, os pais estão ausentes. A maioria de adolescentes que engravida precocemente, há uma ausência paterna terrível. A maioria de adolescente que se vai para a drogadição, para a sexualidade depravada, há uma falta da presença paterna presente muito fortemente. Então, o declínio dessa presença paterna, dessa função paterna, tem trazido muitos problemas sociais, espirituais, emocionais e afetivos. Mas não é aquele pai que traz comida para casa, aquele pai que traz o arroz, o feijão, que paga a escola. Isso é o mínimo que o pai pode fazer para um filho, é pagar a escola, é dar arroz, dar feijão, trazer comida. Mas é a presença desse pai que senta com o filho, que conversa, que ouve, dialoga, que procura entender, procura conversar, que estabelece a lei, que diz não, que diz sim. Esse garoto, por exemplo, que eu atendo, o que o padrasto dele me conta é o seguinte: a família nunca colocou limite para ele. Como a mãe ficou sozinha com o garoto, então o que fizeram? Super protegeram demais esse garoto. Deram tudo para ele. Como deram tudo para ele, agora ele acha que ele pode tudo. E esse tudo é a droga, é a bebida, é o sexo, é a pornografia. Porque ele nunca foi cerceado na sua liberdade, dito: não quero isso, não permito isso. Tem hora para levantar, para dormir, fazer lição. Tem afazeres, tem responsabilidades para ser feito. Tem que estudar para a prova, né? Então, uma criança que cresce, entregue a si mesma, como diz a Bíblia, é uma criança que vai ter sérios problemas no futuro. Porque vai ter que lidar com uma sociedade que vai dizer não, constantemente não. Isso é o que Freud chamava de castração. O que é a castração? É dizer para a criança: você não pode tudo, você não tem tudo, você não consegue tudo, você é limitado, você tem um vazio interno. E você vai ter que aprender a lidar com a angústia, com o não. O não é estruturante para uma personalidade. Qual que é a primeira palavra que a mãe diz para um filho? Não mexe aí. Não pega. Se pegar, olha aqui. Não. É o não que vai dizer. Porque a mãe já está ensinando a criança, que já está engatinhando, e com 1 ano de idade, que ela não pode tudo, não pode mexer em tudo, não pode fazer tudo, não pode fazer tudo isso. Né? Tem gente que fala assim: mas eu não falo não para o meu filho para não traumatizar. Bom, não traumatiza a criança agora, e lá no futuro quem fica traumatizado são os pais, porque não sabe como lidar com o monstrinho, com o reizinho, né? Porque vira um monstro, né? Vira um reizinho, que manda em tudo, que todo mundo tem que girar em torno da sua majestade, o bebê. É o bebê. Hoje, o que a gente vê cada vez mais hoje, é que os filhos mandam nos pais, e os filhos determinam para os pais o que devem ser feitas as coisas. Antigamente, chegava para comer na casa, tinha a comida pronta e perguntava: mãe, o que tem para comer? O que tem na mesa? Hoje em dia, a mãe faz a comida, o garotinho fala assim: eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto. No meu tempo é assim: não gosto, não come. Hoje não gosta, mamãe vai comprar para o seu bifinho, mamãe vai comprar para o seu salmãozinho, mamãe vai comprar para você, coitadinho do meu filhozinho, ele não gosta de... Então tem que comprar uma comidinha. Está criando um monstrinho em casa. Um monstrinho que lá na frente vai trazer problemas sérios na vida, porque é um monstrinho que vai achar que todo mundo vai ter que suprir, vai ter que viver para ele. E não é verdadeiro. O mundo é muito drástico, o mundo nos machuca demais. Então a família deveria ser o lugar, você bem colocou o texto aí, né, no começo, e eu lembrei do texto bíblico, como flechas na mão do valente. A família prepara o filho, pega a flecha, prepara a flecha, limpa, deixa ela bonita, e o valente joga a flecha para que essa flecha possa atingir um objetivo. Essa flecha foi preparada na família para ser lançada na sociedade e ser uma bênção na sociedade. Então, de que lar saiu essa vida? De onde saiu essa criatura que é tão rebelde, recalcitrante, briguenta, não tem limite para nada? De uma família, de um lar.
que não preparou essa criança para a vida, né? Sim. Então é bastante importante isso. Sim. Eu sei que tem muita gente entrando para aí. Se vocês quiserem, pode mandar pergunta. A gente está aqui para responder também, para conversar com Sim. você. Mas o que eu muito vejo nos tempos de hoje é essa ausência paterna. É um pai que trabalha demais para fora, é um pai que quer ganhar dinheiro, às vezes quer ficar rico, e que não está presente afetivamente, espiritualmente, na vida desses filhos e dessa família. Então, o que acontece hoje? Eles crescem, eles ficam 6, 7, 8 horas nas redes sociais. É. Fica o tempo todo na rede social. E aí, não cria interação social, não cria vínculo afetivo, não sabe entender o que é empatia para com o outro, porque fica o tempo inteiro em joguinhos de computador, joguinhos de violência, joguinhos sem interação virtual, não interação real, né? Porque interação real é diferente. Envolve angústia, envolve decepção, frustração. Quando eu me envolvo com alguém fisicamente, afetivamente, eu vou me frustrar, me decepcionar. Então, para evitar decepção e frustração, eu fico na rede social, porque eu diminuo a frustração, diminuo o convívio social, mas eu estou sendo criado para ser uma pessoa sem empatia para com o outro, por exemplo. Porque a gente tem uma geração cada vez mais menos empática. Porque é uma geração que não sabe se relacionar com o outro. Sim. Não tem isso. Distante, frio. Distante afetivamente, não consegue sentir a dor do outro, não consegue se colocar no lugar do outro. Então morre alguém que a pessoa ama, não sinto muita coisa, não chora muito. Por quê? Porque não criou vínculo. E vínculo a gente cria, sim, afetivamente. Grudado, ligado, chorando, sofrendo, sentindo. É esse vínculo social, esse vínculo afetivo que faz a gente se relacionar com o outro de uma maneira que a Bíblia vai chamar isso de a gente ser concomitante, né? Aqui alguém falou aqui, olha, Nath Barcelo, é o que está acontecendo em casa, pastor. É a falta paterna na vida dos membros, falta de relacionamento em casa é bem difícil, quer ficar só na internet. É verdade. É verdade. E fica só na internet, na rede social, não cria. Aí, como vai ser os próximos psicólogos, médicos, sociólogos, farmacêuticos e assim por diante? Pessoas que não vão saber lidar com a dor do outro. Há pesquisas sendo feitas mostrando que quanto mais tempo você passa no mundo virtual, menos você vive o mundo real e menos empatia você vai desenvolver para com a sociedade. Por isso que Jesus vai dizer que nos últimos tempos o amor de quase todos iria se esfriar. Mas que amor é esse? É esse vínculo afetivo. Esse se importar com o outro. Sem contar os problemas que vão ocasionando, por exemplo, na mente de uma pessoa. A rede social gera e leva a pessoa a ficar tão viciada como o vício da pornografia e o vício das drogas. Porque o nosso cérebro tem um sistema de recompensa que é ativado quando você tem sensações de prazer. Então a pessoa fica tão viciada nesse mundo virtual que ele dá adeus ao corpo, adeus à afetividade. As igrejas se transformam em igrejas virtuais. Cada vez mais as pessoas acham que Cristo sim, igreja não. Então eu não preciso ir para a igreja. Por que não? Porque eu assisto culto virtual. É possível? Acho que é possível. Claro que você pode assistir um culto virtual. Mas por que o culto não real? Porque o culto real envolve conflito, envolve futrica, envolve fofoca, envolve se relacionar com o outro, envolve se chatear com o outro. Porque eu queria cantar, não cantei. Porque eu queria pregar, não preguei. E quando isso vai acontecendo, a gente vai lidando com o mundo real. E o mundo real, igreja é este mundo. Igreja é uma família. E como família, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente tem arranca-raba, a gente fica brava, a gente se chateia um com o outro, né? E igreja é isto, é o envolvimento um com o outro. Corpo de Cristo
É um lugar onde a gente é edificado, a gente exorta um ao outro, admoesta um ao outro, a gente confronta um ao outro. A gente não cresce senão por meio do confronto, não cresce não por meio da admoestação. A gente precisa ter alguém que incentiva a gente, que estimula a gente, que confronta a gente. Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, confronta o teu irmão. Mas como que eu vou confrontar se eu vivo um mundo virtual? Se eu não aceito o confronto mais do outro, porque eu estou aqui, a igreja está lá, eu contribuo, eu colaboro, eu adoro, eu louvo, mas não tenho contato com o outro. Né? Então, Tiago diz, se alguém estiver doente, chama os presbíteros da igreja, orem com ele, confessai vossas culpas um para o outro, orai um pelo outro para que vocês sejam curados. Há cura no corpo de Cristo. Né? Isso é uma família. Família é isto. Então, a gente está assistindo esse declínio cada vez mais de tudo isso, em função do enfraquecimento da autoridade do pai, do distanciamento afetivo dos pais, da terceirização dos filhos. Quem cria a sociedade, quem cria é o avô, quem cria é a avó, quem cria é a escola, joga o filho para a igreja para criar. E aí, cadê a paternidade? Cadê a paternidade? Ah, mas a mãe é presente. Eu entendo que a mãe é presente. E às vezes a mãe tem que ser mãe, tem que ser pai. Especialmente quando o pai é muito ausente. Mas, assim, para a gente pensar, a ausência paterna, volto a repetir, a ausência afetiva paterna, é uma ausência que vai causar sérios problemas sociais. E vai causar também problemas de sexualidade. Quem traz a diferença sexual para o menino e para a menina é o pai. Se o menino cresce, ele está colado à mãe. Né? Vamos pensar assim. Quando a mãe gera o bebê é da mãe. A gente ouve muito isso. É o meu filho. Porque ela que gerou, ela que teve estria, ela que engordou, ela que teve celulite, ela que sofreu com os hormônios modificados, ela que teve dor de parto. O pai é uma pessoa de fora. O pai emprestou a semente, a mãe incubou a semente e a mãe gerou o filho. Ok, é meu filho. Quando o bebê nasce, ele vem para fora, corta o cordão umbilical. O pai é um ser externo. O pai vem de fora para dentro. A mãe está de dentro para fora. O bebê saiu desse lugar interno, veio para esse lugar externo. O pai precisa entrar nessa relação, porque no psiquismo do bebê, ou da criança, a mãe e ela são uma coisa só. A criança bebia pela mãe, comia pela mãe, pensava pela mãe, agia pela mãe, raciocinava pela mãe, via cordão umbilical. A criança nasce, corta-se o cordão, a criança tem que aprender agora sozinha, vai ter dor, vai ter cólica e vai ter outros problemas mais. Só que a criança está fusionada à mãe ainda. E esse fusionamento vai se dar até por volta dos seus 6 meses de idade. É 6 meses de idade que vai acontecer uma coisa que a gente chama de nascimento psíquico de uma criança. O Winnicott diz que esse nascimento acontece aos 6 meses e quem faz com que a criança possa se perceber diferente da mãe é o olhar da mãe. O olhar da mãe é o precursor do psiquismo dessa criança. O Lacan vai chamar de estágio de espelho. 6 meses, a criança vai olhar para o espelho, vai ver a sua imagem refletida e vai se assustar, vai pensar assim, quem que é essa criança? Até cachorro assusta, né? Você pega um cachorrinho novinho, você põe no espelho, o cachorro olha, começa a latir, porque o cachorro se vê. Então a criança com 6 meses se olha no espelho e percebe que ela e a mãe são diferentes. E a mãe vai dizer assim, é o bebê da mamãe, é a menininha da mamãe, ah, que bonitinha, é a menininha da mamãe. A criança vai começar a perceber que ela é um ser diferente, 6 meses de idade. A Melanie Klein chama isso de posição esquizoparanoide para depressiva. E Margaret Meyer vai dizer que é o nascimento psíquico de uma criança, 6 meses de idade. Ok, ela nasce psicicamente. O que é isso? Ela se separa da mãe e começa a perceber
que a mãe e ela são duas pessoas distintas. Se não houver essa separação simbiótica, fusionada entre a mãe e o bebê, a criança vai ser entregue à psicose, à loucura, ou pode ser entregue a uma esquizofrenia, porque ela não sabe se separar do outro. E quem vai separar o pai da mãe? Aliás, a criança da mãe é o pai. É o pai que vai entrar e dizer assim, olha, essa bebê também é minha. Essa bebê também é minha. E a criança vai sendo separada e vai conhecendo que além dela e da mãe é uma outra pessoa, que é o pai. Ela vai ser apresentada ao pai. E o pai vai tomar essa criança e essa criança vai sentir-se que ela pertence também a esse pai. Ok. Com 3 anos de idade, a criança já vai introjetar psiquicamente a imagem e a pessoa do pai. 3 anos de idade. Ah, mas se a criança não introjetou com 3 anos de idade, ela vai ter dificuldade no futuro. Ela pode introjetar com 4, com 5, com 6, com 10, ela pode, mas vai diminuindo essa capacidade de introjeção. Ela introjeta o pai com 3 anos de idade. Introjeta para perceber que a mãe é uma pessoa e que o pai é outra pessoa. Agora, aos 3, aos 6 anos de idade, forma-se nessa criança a sexualidade. E quem é que vai diferenciar a formação sexual nessa criança? É o pai. Se a criança ficou colada à mãe, a capacidade, a possibilidade da homossexualidade é muito forte. Porque ela não sabe a diferença sexual. Ela se colou na mãe de tal maneira que ela não sabe desejar nada além de ser desejada pelo outro. Porque a mãe é desejada pelo outro, por esse pai. Ela colou. Pode ser que ela não seja homossexual, mas pode ser que ela vá se casar com uma mulher poderosa. Pode ser que essa criança vai ser sempre passiva na vida. Sabe aquele homem que a mulher fala assim, bem, vamos jantar fora hoje? Ah, vamos. Vamos comer o quê? Ah, bem, não sei, você que sabe. Ela diz, ele até casa, ele tem filhos, tem mulher, mas ele não sabe ser ativo na vida. Ele tem dificuldade de escolher, porque sempre escolheram por ele. Sempre fizeram por ele. É a mãe que compra tudo por ele, é a mãe que faz tudo por ele, é a mãe que escolhe até a roupa, até a cueca que ele vai usar. Porque ele não sabe ter escolha na vida. Eu estou atendendo um rapaz, ele tem 22 anos de idade. E ele fala assim, tem dia que eu acordo e eu me sinto homem. Tem dia que eu acordo, eu acho que eu sou mulher. Eu não sei o que eu sou, se sou homem, se sou mulher. Cristão, tá? Cristão. Aí eu digo assim, aí ele me traz as histórias da família. Aí um dia eu perguntei, e o seu pai? Como que é a sua relação com o seu pai? Já são 8 sessões, eu nunca trouxe o seu pai na sessão. Onde está o seu pai? Não, o pai não existe. O pai é presente fisicamente, mas é a mãe que manda tudo. E a mãe me reclama, meu filho não sabe nem escolher a profissão. Meu filho é muito passivo. Meu filho não tem atitude na vida. Eu digo, por que será que ele é assim? Ela diz, a culpada sou eu. Ela é culpada. Porque ela criou um filho numa redoma de vida tão grande, tão forte. Ela sufocou tanto o menino que ele não sabe nem desejar. Ele não sabe ter escolhas para a vida. Mas por que não sabe ter escolha para a vida? Porque a mãe... Por que a mãe criou? A mãe era divorciada. Ela casou com esse rapaz. Eu casei os dois. Quando ela casou com esse rapaz, ela teve um filho. Ao ter um filho, ela se apegou tanto a esse menino que ela sufocou demais esse garoto. Sufocou ao ponto de não deixar nem respirar. Tudo, qualquer coisinha, a mãe ia, protegia, tomou a dianteira. E o pai é simplesmente alguém que está externo. Então hoje, esse garoto com 22 anos de idade, não sabe o que é ser masculino, não sabe o que é desejar, não sabe o que é virilidade, não sabe o que é desejo sexual. Ele só se sente sendo desejado pelo outro. Mas por que ele é desejado pelo outro? Porque ele nunca se colocou perante o desejo, de dizer o que eu quero para a vida. Porque a mãe nunca deixou ele desejar na vida. Sabe que tipo de mãe que é essa? É aquela mãe que supre tudo no filho, que não permite com que o filho deseje. É aquela mãe que tudo que o filho faz, ela vai lá, supre, e não dá o espaço para o desejo, porque a criança, ela mama,
ok, ela mamou, ela vai ter que voltar a sentir fome, voltar a pegar ao seio, para voltar a mamar e saber o que é desejo. Quando a mãe é uma mãe suficientemente que faz tudo pelo filho, ela não permite com que esse filho tenha um espaço entre o alimento e o desejo. Ela não sabe que esse filho precisa aprender a desejar. E desejar para se tornar um ser desejante. E aí ela vai pegar o filho, daqui a pouco ele não quer mais o peito, não quer mais o mamar, ele quer a papinha, ele quer a chupeta, ele põe o dedo na boca. Por quê? Porque ele vai desejando outros objetos na vida. Mas é uma mãe que quer que esse filho esteja junto dela o tempo todo, desejando esse filho e conspurcando ou tirando o desejo dele para que ela possa se realizar o seu desejo em cima desse filho. Aí é aquela mãe assim, eu quero que o meu filho seja advogado, eu quero que o meu filho seja pastor, eu quero que o meu filho seja psicólogo. Mas por que você quer isso? Ah, porque às vezes era um desejo dela. Ou porque é uma mãe que direciona o desejo para o filho e não permite o filho desejar. Acontece muito isso. E às vezes acontece porque a relação dela com o pai, da mulher com o pai, é tão ruim que ela se realiza em cima do filho. É triste o que eu vou dizer, mas ela se realiza em cima do filho. Mas ela não percebe que ao invés de ela ajudar o filho, ela está destruindo o filho. E pode não destruir a sua sexualidade, mas pode levar um filho a ser um filho sempre passivo na vida, sem iniciativa de vida. Aí vai casar com uma mulher poderosa, mandona, uma mãe. Aí fala assim, eu casei com uma pessoa igual a minha mãe. Vai casar com uma mulher igual a mãe. Acontece... Tem que procurar a mesma coisa. E acontece, sabe o que acontecer? Que às vezes ele pode cansar dessa mãe super egóica, rígida demais, e querer encontrar um caso extraconjugal. Porque quem é que vai viver com essa mãe o tempo todo? Quem é que vai para a cama com essa mãe? Como que eu vou deitar-me com a minha mãe? Se eu ver... uma coisa mais absurda que eu vejo é quando marido chama a mulher de mãe. Eu abomino isso. Marido fala assim, mãe, espera um pouquinho só. E a mulher nasceu para ser mãe, a mulher tem uma constituição para ser mãe. E a mulher encarna esse lugar e aceita esse lugar de mãe e se transforma numa grande mãe cuidadora. Só que nesse psiquismo já girou a mãe. Eu falo isso por causa do meu filho, então eu digo assim, mamãe, você pegou lá, mamãe, você pegou... Não é mamãe. A relação ali é marido e mulher, não é mãe e filho. A relação ali é diferente. É relação de coigualdade. Porque a relação mãe e filho é relação de subserviência, de autoridade. Marido e mulher é relação de coigualdade. A Bíblia nos coloca como coigualdade. De eu amar a minha mulher, a mulher ser submissa a mim, a mulher estar junto de mim, respeitar o marido. Mas quando você começa a ver a mulher como mãe, então alguma coisa lá atrás já está presente. E aí você vê ela como mãe, e aí como que fica essa história depois? Como é que eu vou continuar numa relação de mãe e filho? E aí, filha, o que acontece muito aqui vai ter... Vai procurar a mulher. Vai procurar, e sabe o que eles vão buscar às vezes? É triste dizer, eu falo isso, não é por maldade, não é por experiência de clínica, de 30 e poucos anos de clínica. Vai buscar uma prostituta, uma mulher da vida, porque ele não consegue ter um amor com a mãe, porque é uma mãe, virou uma mãe. E é muito sério isso, porque o homem fica muito nesse lugar do cuidado materno e coloca a mulher como essa cuidadora, não é legal. Onde estava o pai nessa relação toda que arrancou e disse, não, sua mãe não é sua mãe. Eu sou seu pai, aqui está o pai, está a mãe. Mas na família começa a perpetuar essa imagem toda. Mamãe mandando, papai submisso e tal, a criança vai absorvendo, introjetando isso tudo, e aí é um problema todo. Então, quando esse pai não entra nessa relação e não separa a mãe do bebê, o bebê, o filho da mãe, eu digo sempre assim, tira esse filho da mãe. Nós vamos ter sérios problemas na vida. Problemas sociais,
muito forte demais. Então é esse pai que tem que... Ó, a Bíblia fala isso. Quando Isaac foi desmamado, o que o judeu fazia? A Bíblia fala lá em Gênesis que o Isaac foi desmamado. A Sara pegou o Isaac, trouxe para Abraão. Abraão deu uma festa. E agora, a partir desse momento, quem vai cuidar do filho é o Abraão. Daí vem no judeu mitzvah, que é o bar mitzvah, que é quando o menino ele é apresentado ao mundo, ele conhece a lei e ele é instruído pelo pai no mundo. Né? O que acontece então é que o menino sai dessa barra da saia da mãe e começa a aprender com o pai o que é ser homem, como conquistar, como trabalhar, como idealizar, como ser um homem vigoroso. É isso que ele vai aprender. Aprende com o homem. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E está se referindo aqui, não é a mãe em si, é o pai. Se você olhar os versículos anteriores, Salomão vai dizer, eu era amigo do meu pai, junto do meu pai, eu cresci com meu pai me ensinou, meu pai me instruiu. E você vê do capítulo 1 de Provérbios até o capítulo 6, vai ver a instrução do pai para o filho, do pai para o filho. Então o homem está presente ali instruindo esse filho, né? Direcionando, falando sobre sexualidade, ensinando o que é sexualidade, o que é masturbação, né? O que é sexo, o que é preservativo. Qual é o tempo que eu começo a ensinar para o meu filho sobre sexualidade? Nascer, eu começo a ensinar. Você vai ter que ensinar, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar, e vai ensinar errado. Tem que sentar com ele e dizer, você vai ter masturbação, você vai ter vontade de se masturbar, você vai ter uma ereção, uma poluição noturna, você vai acordar molhado. É pecado? Não. É porque o teu corpo está sendo sexualizado. E ele vai sentir vontade de ter relação sexual com o menino, com menina, a menina com menino e assim por diante. Você vai ensinar o que é um sexo, a importância do sexo, desfrutar o sexo no limite do casamento, entregar a sua virgindade no casamento, num lugar legal, num lugar gostoso, num lugar apreciável. Vai mostrar para o menino, respeite as meninas, não brinque com as meninas, não quero que você brinque com elas, não passe a mão nelas, não transe com elas, porque não quero que você cometa um ato errado, engravide alguém. Se você engravidar, vai ter que assumir isso, ser responsável por isso. Você vai ter que aprender a ser homem na vida. É o pai que faz isso. Agora, se o pai está ausente afetivamente, na forma da lei, da regra, do limite, como que vai se criar uma criança assim? Quem vai ensinar para essa criança tudo isso na vida? Verdade. Eu estou perdido. Os valores invertidos desestrutura tudo. Bom, quem está ensinando é a televisão Globo, é o TikTok, é o Instagram, são os filmes da Netflix, que vão ensinando uma ideologia de gênero. Assim, Nilson, você é contra a ideologia de gênero? Sou. Tenho todo o respaldo psicanalítico para ser contra a ideologia de gênero. Mas é o seguinte, não adianta a gente só ficar na rede social brigando contra a ideologia de gênero se a gente não educar em casa os filhos corretamente. Quem vai determinar a sexualidade dos filhos é a nossa relação dentro de casa. Não adianta a gente chegar na igreja e falar, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra tal comportamento. Ok, eu sou contra, eu posso ser contra. Mas se eu em casa não amar minha mulher, não cuidar bem dela, não tratar com amor, com carinho, com afeto, porque os filhos não vão ouvir o que eu estou falando. Os filhos vão ver o que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo. Então o pastor vai na igreja e fala, não, temos que ser contra a ideologia de gênero, temos que pregar contra, fazer uma campanha contra, maravilhoso. Mas lá em casa ele distrata a mulher, ele vê pornografia, ele é rude, ele é grosso, é mal educado. Então não adianta, porque o filho não quer ver o que o pai está falando. O filho quer ver o que os pais estão vivendo. Então, o melhor modelo para uma criança evitar ideologia de gênero é ver que o pai e a mãe se amam, se tratam bem, têm respeito, sabem ter autoridade em casa, tem diálogo, tem uma compreensão do outro, da diferença sexual que há no outro, sabem que vão repetir esse modelo na vida. Eu vou casar com uma mulher como minha mãe,
amável, gentil, legal, ou como meu pai, que é autoridade, mas ele não é autoritário, ele me ouve, ele conversa comigo. Os filhos da gente vão se casar com pessoas idênticas a nós, né? A gente está preparando o filho para a vida. E como que a gente prepara o filho para a vida? Sendo um bom marido, sendo uma boa mulher. Aí não vai ter problema com ideologia de gênero. Podem falar na faculdade que o homem é um camelo, que o homem é um bicho, que é um peixe, que o homem é um cachorro, pode falar, mas a minha identidade está constituída, está construída. Onde que eu construí a minha identidade? Dentro da minha própria família, no meu próprio lar. Então, o melhor antídoto contra tudo isso que a gente vê é uma família, que a minha mulher chama muito disso, uma família funcional. O que a gente vê hoje são famílias desfuncionais, em que a mulher é a autoridade, o marido está fora da relação, a mulher decide tudo, o marido não sabe nada, a filha engravida, a mãe encobre, a filha gosta de um rapaz lá do mundo, e a mãe diz, pode ir lá namorar, a mamãe não fala para o papai, ela encobre o pecado da filha, o filho usa droga, a mamãe encobre a droga, a mamãe vai na biqueira e paga a conta do menino, o pai não sabe disso, e aí, é um lar desfuncional. Desfuncional. O que é um lar funcional? Não é um lar perfeito. O lar funcional, primeiro, é onde os papéis estão bem determinados. Marido e mulher. Não se troca. Marido e mulher. Onde a autoridade dos dois está presente. Onde os dois decidem juntos. Onde os dois discutem juntos. Onde os dois tomam a decisão em relação aos filhos de maneira coerente, ponderada e uníssona, unânime. Não é o pai fala e a mãe desfala, não, os dois falam a mesma linguagem. Os dois falam a mesma linguagem. Um lar funcional é onde ensina os filhos a temerem a Deus. Filho, sabe por que você não vai transar com essa menina? Porque você tem que aprender a honrar a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente é fiel primeiramente a Deus, a gente não é infiel ao marido e à mulher. Eu digo para minha mulher muito isso. A questão da minha fidelidade, primeiramente, não é a minha mulher, ou a igreja que eu pastoreio, ou as pessoas que eu convivo. A minha fidelidade é a Deus. Sim. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao resto. Porque quando eu não sou fiel a Deus, eu não sou fiel a ninguém, né? Então, uma família funcional é uma família onde as coisas acontecem, se cumprem. Existe regra, limite, mas existe afeto. A primeira coisa que o pai tem que ter com o filho é o afeto. Se não há afeto, tudo o resto você desconsidera, né? Eu tenho uma regra que eu digo sempre assim, regras menos relacionamento é igual a resistência. Impor regra sem afetividade, você cria resistência. Então, se eu crio uma regra, antes eu preciso ter criado uma afetividade, um vínculo com essa pessoa. Porque quando eu falo a verdade em amor, a verdade dói, mas o amor cura. Né? Sim. Então, tem família assim, temos que colocar regra, limite, lei para tudo, lei para levantar, para deitar, para dormir. Ok, tem que ter lei, mas tem que ter afeto. Quando existe lei sem afeto, cria-se um sistema muito rígido demais. É aquela família que cresce com muita rigidez, com muita justiça. Ninguém tolera ninguém, porque é tudo debaixo de lei. E nós não vivemos debaixo da lei, da graça. Então, se eu crio afetividade, eu posso falar assim, não gostei do que você fez, não é legal o que você fez, acho que está errado isso. Porque, na verdade, eu não vou destruir o outro, eu vou aconselhar, eu vou ajudar, eu vou tentar modificar esse comportamento, né? Então, se eu com a minha mulher tenho vínculo afetivo, eu posso falar com ela o que eu sinto, o que eu penso, sem ser rejeitado. Mas se é alguma pessoa estranha que eu vou tentar colocar uma lei, haverá resistência, porque não há afeto presente. E o que é afeto? Afeto é colocar no colo, é beijar, é abraçar, é sentar, é conversar, é dar ouvido à dor do outro, é ouvir o que o outro pensa, o que o outro sente, é permitir com que as pessoas possam expressar na família aquilo que estão sentindo. Tem família que ninguém pode ficar triste, ninguém pode ficar chateado, não tem espaço para mágoa.
não tem espaço para o ressentimento, não tem espaço para a depressão. Por quê? Porque nós temos que ser perfeitos, íntegros, inteiros, não podemos sentir tristeza. Não! Não gostei disso, mãe. Qual que é o problema? O filho falava, mãe, você foi muito grossa comigo ontem. Ok, desculpa, filho, errei. Você pede perdão para o filho, você cria o vínculo afetivo. Né? Aquela família em que ninguém pode falar, tudo fica debaixo dos tapetes, escondidos, ninguém expressa o que está sentindo. Daqui a pouco estoura isso tudo, uma família foi destruída. Por quê? Porque não foi uma família funcional. Aqui em casa a gente senta, a gente conversa, a gente discute, gostou, fala, não gostou, não fala, achou legal, fala, não tem problema nenhum. Tá vindo para cá, fui buscar minha filha na casa da avó dela, ela tá com um conflito interno, tem 22 anos de idade, tem um conflito, e a minha mulher falou assim, fala com a Juju sobre tal assunto. Falei, tá bom. Aí no carro, sentei com ela, falei, Juju, o que está acontecendo com você? A mamãe falou bem sobre esse assunto e tal, o que está acontecendo? Conta para mim. Ela começou a chorar, falou assim, não quero falar, não quero magoar você. Não, filha, você pode falar. Estou aqui para ouvir você, o que você quer falar. E ela falou, conversou, contou, chorou, expressou, pude ajudar ela a falar. Ela pode ser abrigada, pode ser acolhida. Família funcional, onde a gente pode acolher a dor do outro, pode ouvir a dor do outro. Não estou bem hoje, mãe. Ok, não está bem. Não está bem? Vai para o quarto, vai orar, se trancar, fica na sua. Não estou bem. Tem o direito de um dia não estar bem. Tem o direito de um dia estar chateado, estar cansado, estar aflito, de contar, de pedir oração pelo outro. Vamos orar entre a gente. Família funcional é a família de Jó. Quando os seus irmãos faziam as suas reuniões, Jó chamava os seus filhos, dizia assim, ó, vamos confessar pecado, vamos nos arrepender, se vocês fizeram algo mal, vamos fazer holocausto, sacrifício, vamos consertar nossa família. Família funcional, a gente pode conversar, pode falar, pode dizer o que a gente gostou, não gostou no outro. Não gosto quando você faz assim, não gosto quando você fala assim, não gosto quando você grita comigo, não acho legal isso. Ok, vou mudar, vou melhorar, porque a família é o treinamento para a vida. Sim, verdade. E o pai precisa ser esse sacerdote na família. O pai precisa assumir esse lugar, chamar a atenção, chamar os filhos, vamos orar, vamos conversar, vamos bater papo, vamos dizer, dar essa abertura para o outro ser ele mesmo. Então, é o melhor antídoto para uma família, ser uma família mais funcional. Não é perfeita, não tem família perfeita. Porque nós somos pessoas imperfeitas. Mas a gente cresce, eu tenho uma família que a gente tem aqui em casa muita harmonia. Minhas filhas e minha mulher, nós temos muita harmonia conjugal e harmonia familiar, muita harmonia. Eu estou aqui com você falando, minha filha chegou do atendimento, minha outra filha também chegou, está lá no seu quarto, a cachorra dormindo, a minha mulher na minha frente lendo a Bíblia, daqui a pouco a gente vai assistir a novela Gênesis, a gente vai orar junto, a gente tem muita harmonia em casa. A gente conversa, a gente dialoga, a gente precisa gritar, não precisa bater, não precisa ferir ninguém, a gente conversa. Tem problema? Tem, cada vez menos. Mas por quê? Porque a gente aprendeu a lidar com os conflitos e ser uma família mais funcional. Não é perfeita, não tem família perfeita. Minha mulher é sanguínea, eu sou colérico. Imagina quanto sai de fogo entre eu e ela. Porque minha mulher, ela fala, quando ela viu, ela já falou. E eu sou colérico, sou mais mandão, eu sou mais organizado, diferente dela. A minha outra filha é muito fleumática. A outra minha filha é um pouco mais melancólica. Então a gente forma aqui os 4 temperamentos em casa. E a gente aprende a conviver. Aprende a conviver um com o outro. Então, e a gente tem que aprender assim, você que está vendo essa live, você que é pai, homem, você que é mulher, mostra para o teu marido isso. Marido, assuma o sacerdócio na sua casa. Chame a tua família, converse, ore, dialogue, dê espaço para poder falar, para poder conversar, poder dialogar, ouvir as queixas um do outro, orar um com o outro. Isso é excelente, é sensacional que a família pode viver de verdade tudo isso, Então é bastante importante isso aí. Tem muita gente falando, tem pergunta para cá, eu estou vendo muita gente. Falei bastante, ela me deixou falar bastante, estou aqui falando bastante aqui. Gente. Mas é isso mesmo. Pastor, você falou
quando o pai é uma figura ausente, normalmente o filho fica uma figura bem. Apagado. E no caso, se for uma menina, um pai ausente, Sim. isso vai fazer danos também para a menina. Sabe o que vai causar muito dano muitas vezes? É aquela mocinha muito carente, né? Carente, que se entrega facilmente para o outro, se entrega fisicamente, sexualmente, emocionalmente, fica aquela carência afetiva muito forte, fica buscando alguém que venha proteger, venha amparar, venha auxiliar, e às vezes, o que acontece muito, né? À toa no Brasil a gente tem aí mais de 1 milhão de adolescentes entre 12 e 16 anos de idade que engravida, porque fica muito carente demais. Essa carência afetiva, ela é despejada para a vida em forma de buscar alguém que lhe possa dar carinho, dar afeto. E o sexo tem isso, os caras vão aí, transa, porque a menina se entrega facilmente. Sim. É muito comum a gente ver isso, né? Eu atendo, às vezes, garotas que se relacionam sexualmente muito facilmente. Na primeira noite já se relaciona com o cara, já na primeira noite. Atende de paciente que a pessoa fala assim, conheci um rapaz novo, tal, legal, tal, agora conheci um cara que é legal, que é o amor da minha vida, tal, ok. Aí ela fala assim, fomos no motel. Na primeira noite foi no motel. Na primeira noite já transou. Eu falo assim, de novo a sua carência afetiva, né? Dá um espaço para essa carência, né? Deixa, mas há uma carência, porque não houve esse afeto em casa presentemente. Eu tenho aqui minha filha, que é psicóloga, Ana Carolina, tem 30 anos de idade. Ela tem 30 anos de idade, não casou até hoje. O namorado dela está assistindo a live aqui, ó. O namorado dela está aqui na live, aqui, ó. Ele quer casar com ela. Eu já falei que ele vai casar com 74 anos de idade. 74 anos de idade. Ele está aqui na live. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Ele já apareceu na live aqui já. Chama Abimael. Mas é uma menina, ela está aqui, eu posso dizer isso, que eu fui um pai extremamente afetivo com ela, amoroso, de brincar, de conversar, de passear, de estar junto com ela, de dar risada, a gente dá muita risada, brinca bastante e tal. Não teria outro caminho a não ser uma menina que afetivamente é bem resolvida. Mas por que foi bem resolvida? Porque teve um pai que foi ali, que foi presente, que foi afetivo, que participou desde o nascimento, todo o tempo, trocou fralda, brincou, levou para passear. Você cria, assim, na criança, um sentimento de saciedade. Né? Se a mãe é aquela que vai saciar necessidades físicas da criança, que são importantes demais, até psíquicas, o pai vai saciar essa falta da afetividade que a filha pode ter na vida. Põe no colo, senta, brinca, conversa. Aqui alguém falou aqui, ó. Quando a mãe é ausente, vai disputar com o pai. É isso mesmo, quem falou aqui falou muito certamente. A mãe é ausente, ela fica disputando com o pai e a filha. E às vezes acontece muito isso, a mãe disputa tanto com o pai e a filha, que acaba sendo tão narcisista que ela acaba destruindo essa filha. Porque ela quer disputar o amor da filha com o pai. Mas essa mãe tem que entender que esse pai não é o marido dessa filha, é o pai dessa filha. É o pai. É verdade o que ela falou, né? Então, o que acontece? A mãe disputa tanto o amor do pai com a filha e não percebeu qual é o lugar dela, qual é o lugar da filha, que aí vai terceirizar. A filha vai ter que arrumar, às vezes, alguém para ser mãe, para ouvir, para conversar, para bater papo, para contar suas dificuldades. Por quê? Porque a mãe rivalizou. E a mulher, ela rivaliza demais. A mulher é muito competitiva, a mulher, ela rivaliza demais com essa filha. De que maneira que ela rivaliza? Porque ela está rivalizando com o amor desse pai. Deixa eu contar para você uma história. Eu atendi uma família cujo cara muito, muito poderoso no Brasil aí, num lugar aí, o cara, ele estuprou a menina e o menino. A minha tinha 6 anos de idade, o menino tinha 5. Ele estuprou os dois. E me veio o caso, pronto. Entendimento que foi até lá para o Senado Federal, caso de estupro, de abuso, Magno Malta, Damares, foi lá para cima. Foi um caso contado lá. Eu atendi essa família. A menininha
veio falar comigo, falou para mim assim, pastor, por que é que quando o meu pai fazia sexo comigo, eu sentia dor por detrás e sentia uma coisa gostosa na frente? Olha que triste eu ouvir isso de uma menina de 6 anos de idade. Eu sentia um prazer na frente e uma dor atrás. O pai abusava da menina sexualmente de todas as formas possíveis. O cara é um pedófilo, um perverso, um maldoso perverso. Agora presta atenção. A menina, bonitinha, loirinha, a menina fez aniversário. Quando ela fez aniversário, os avós enfeitaram a menininha, fizeram o bolo, o aniversário, a festinha. A mãe apareceu no aniversário da menina de camisola, sem sutiã por baixo e calcinha fio dental. O avô e a avó me contaram isso, uma vontade de bater. O avô queria bater na filha. E eu falei assim, você precisa interpretar o que ela quis dizer com isso. Sabe o que ela quis dizer com isso? Sabe que depois essa moça me contou, ela se sentiu tão rejeitada pelo marido por trocar ela pela filha de 6 anos de idade, que ela se colocou no lugar como se fosse uma menina, uma criança, quase que nua, para chamar a atenção de algum homem. Claro que é infantil isso demais. É muito infantil. Ela começou a se vestir igual uma criança, sensualmente, para atrair o olhar de um homem, porque ela perdeu o olhar do marido sobre ela, porque o marido começou a ter desejo pela filha de 6 anos de idade. Claro que é perverso, que é doentio, mas olha onde chegou tudo isso. Porque ela começou a competir. Eu disse, filha, você está competindo com uma criança de 6 anos de idade. Você está competindo com a sua filha. Sua filha é para ser amada, cuidada e não jogada. E o que ela fazia com essa menina? Ela brigava com essa menina, ela xingava a menina, ela jogava a menina fora da casa dela, da cama dela. Ela maltratava a menina, porque ela interiorizou a ideia de que o marido desejou sexualmente a filha e não era. É doentio, mas ela criou um triângulo, uma rivalidade com a menina demais. Ela colocou o menino como rival. Perfeitamente. Agora, às vezes a mãe coloca a filha como rival, mas ela não faz essa questão sexual, mas ela começa a jogar a filha fora. Porque, todo homem, quando tem uma filha, ele ama essa menina de paixão, ele se apega a essa menina. Mas não é para substituir o amor dessa mulher, mãe. É porque ele tem uma filha, ele ama essa filha, ele tem um amor. E o Freud explicava que o amor da menina para com o menino é muito forte. E o amor do menino para com a mãe é muito forte. O menino começa a querer cuidar. Tanto é que quando criança, você pergunta assim para a menininha, com quem que você vai casar quando você ficar grande? Ele diz, com o papai. E o menininho, com a mamãe. Depois que fica adolescente, odeia o pai, detesta a mãe. Né? Você perguntava a minha filha, ela está pertinho de mim aqui. Você quer casar com o papai? Nem pensar. Tá rindo aqui, ó. Tá vendo só? Tá rindo aqui, ó. Tá rindo, dando risada. Porque não, já acabou esse amor platônico, já acabou esse amor edípico que a gente chama. Mas naquele momento, a menina se apaixona pelo pai, porque o pai é um referencial dela. Né? E o menino se apaixonou pela mãe, porque a mãe é um referencial dele. Ele vai buscar na vida, e ela vai buscar na vida, modelos iguais do pai e da mãe. Por isso que você vê facilmente isto. A moça, a mãe casou com alcoólatra, a moça casou com alcoólatra, separou, está com outro alcoólatra. Eu atendo uma mulher dos Estados Unidos, e ela tem uma história assim, a mãe casou com alcoólatra, aí o pai e a mãe separaram. Ela casou com o primeiro marido, o cara era alcoólatra. Aí casou com um americano, o cara também é alcoólatra. Ela teve 2 separações, ela diz, eu não consigo encontrar um homem. Claro, porque o modelo que ela tem é um modelo de um homem que é alcoólatra. Porque a gente não inventa um modelo, a gente só copia o modelo. A gente só faz o que a gente tem dentro da gente. E esse modelo foi criado a partir da relação pai, mãe e filho. Então, a minha filha vai ter a tendência de buscar um homem semelhante a mim.
Como que eu sou? Tem defeitos e tem qualidades. E o meu filho vai tentar buscar uma mulher semelhante à mãe. Vamos parar por aqui. Tem uma pessoa falando o que acha da mulher que não gosta de ficar em casa, de fazer as coisas de casa, terceiriza educação para a avó e os pais só ficam com os filhos à noite. Mãe disputa para ficar mais fora de casa que o pai. Ó, primeiro assim, né? A gente sabe que quando a gente tem filho, a gente é responsável por filho. Existe gente que casa e não deveria nem ter filho na vida, né? Por quê? Eu vou colocar aqui na novela para minha mulher assistir. A minha mulher, a novela do Gênesis. Deixa eu colocar aqui na novela da Gênesis da minha mulher assistir. Que ela ama a novela da Gênesis. Então, é do faraó. Do José do Egito. Pronto, meu amor, tá aí. Eu vou abaixar aqui para você. Pronto. Desculpa, gente. Ó. Vamos pensar assim. Tem gente que nasceu e diz assim, eu quero ser pai. Eu fui um cara que quando eu casei, eu disse, eu quero ser pai. E eu fui bom pai, não perfeito, mas fui bom pai. Tem gente que nem sabe o que é ser pai e terceiriza mesmo. São os irresponsáveis pela vida. Irresponsáveis pela vida. Terceiriza porque ainda não assumiu a consciência de que é um pai, de que é uma mãe. Por exemplo, o cara casa... E aí ele ficava jogando videogame a vida toda. Sempre jogou videogame. Casou e tem um filho. Bom, agora o videogame tem que ficar de lado. Agora eu sou pai. Eu tenho que ajudar a minha mulher a trocar fralda, dar papinha, dar banho. Eu tenho que auxiliar a minha mulher na tarefa de ser mãe, porque eu sou pai. Eu tenho que abrir mão dessa minha infância, entender que eu não sou mais um garoto. Eu sou pai, casado e tenho filho. Eu tive um casal que eu atendia, que o marido, com 35 anos de idade, brigava com um filho de 7 anos por causa do videogame. Brigava e a mãe dizia assim, eles brigam por causa do videogame. Quer dizer, o cara, em vez de cuidar do filho, brigava com o filho por causa do videogame. Quer dizer, ele não entendeu o que é ser pai. Ele não assumiu a sua paternidade. E ser pai é um sacrifício, é uma luta constante, diária. E ser mãe também é assim. Agora, é muito mais fácil ter um filho e deixar para a avó criar, para o tio criar, para todo mundo criar, do que eu estar implicado em cuidar dessa criança, educar, dar papinha, acordar durante a noite. Aqui em casa é o seguinte, eu tenho uma cachorra, chama Mel, ela é uma pug. A minha filha que está aqui me ouvindo, está aqui, ó, eu vou denunciá-la agora aqui, a minha filha, a minha mulher, a minha outra filha queriam outro pug, um pug preto, uma fêmea. Eu relutei durante um ano, elas jejuaram, oraram, clamaram, buscaram Deus e tal. Aí Deus tocou no coração delas para que eu tivesse uma pug. Aí agora há poucos dias eu me dobrei, me quebrantei, me humilhei e disse, tudo bem, vamos trazer a pug para casa. Ela chama, como que é mesmo? Matilda. Uma cachorra pretinha, maravilhosa, linda. Só que eu falei o seguinte, ó, começa tudo de novo, porque ela vai fazer xixi e cocô na casa toda. E aí eu não vou ficar responsável por criança pequena agora. Eu já tive filho quando era novo. Vocês vão ter que aprender, porque é uma dificuldade. Então a Ana acorda de madrugada e a Matilda quer fazer xixi e cocô. Tem que pegar a menininha, levar lá fora, fazer xixi e cocô. Ser pai, eu chamo a menininha de filha da Ana, né? E a outra cachorra, filha da Ana Júlia. Eu sou avô das duas cachorras. Porque não me deram neto, meus netos são cachorros. Então é o seguinte, e acho que como está o negócio aqui, não vou ter neto nunca na minha vida, mas esquece o assunto. Então é o seguinte, ó, ter cachorro dá trabalho. Ter uma planta em casa dá trabalho. Plantar uma jabuticabeira em casa dá trabalho. Ter um carro dá trabalho. Casar dá trabalho. Ter filho dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não case, não tenha filho, não tenha cachorro, não tenha planta, não tenha nada. Viva você no seu mundo, porque tudo que a gente tem implica a gente trabalhar. Aí eu casei, não achava que era assim, é assim. Aí eu tenho um filho, é tão bonitinho, eu digo assim, ele começou a gatinhar, saber como que é bonitinho. Vai dar trabalho. Vai para a adolescência, vai dar trabalho.
Mas é pessimismo? Não, é realidade. A gente tem o gozo, tem o prazer, tem a alegria, mas a gente tem o bônus e o ônus. Então, esse tipo de família aí, que terceiriza, não entendeu e não assumiu a responsabilidade. O que é ser pai e ser mãe? Eu sou responsável pelo meu filho e pela minha filha. E eu tenho que assumir e arcar com a minha responsabilidade. Ponto final. Sim. Tem duas perguntas aqui na caixinha de pergunta. Peraí. Qual o impacto na vida da criança que com 1 ano vai para a creche? Não deveria ir, né? Uma criança só deveria ir para a creche depois de 2 anos de idade. Agora, a gente sabe que tem pai e mãe que trabalha para fora, que tem dificuldade, que tem que deixar filho na creche. Por que não? Porque a creche... Bom, não estou falando nem de pedofilia nem de nada. Estou falando o seguinte, ó. A creche é um lugar em que a criança passa por mão de muitas pessoas. Ela vai criar um vínculo, mas o pai e a mãe estão ausentes. Esse vínculo primário com o pai e com a mãe é essencial para formar a personalidade dessa criança. É a mãe que troca o bebê, que dá banho no nenê, que brinca, que beija, que abraça, dá papinha, que prepara a papinha. Ela vai criando esse vínculo e vai sendo mãe dessa criança. Numa creche... a creche cuida bem e tal, mas a creche não tem um olhar para uma criança, tem um olhar para muitas crianças. Então são lá 10, 15, 20, 30 crianças. Então um monitor tem que atender 6, 7, 8 crianças. Como que ele vai fazer isso com 6, 7, 8 crianças? Ah, ele dorme, come a papinha, come lá, tudo bem, ele é cuidado fisicamente. Mas não falo de fisicamente, eu falo de afeto, de afetividade. Ah, mas eles têm afeto. Tem afeto, mas não é como do pai e da mãe. O que eu aconselho, às vezes, para um casal assim, que tem que trabalhar, não pode deixar de trabalhar, e a criança fez 1 ano. Eu tenho amigas minhas que deixaram o serviço para ficar com a criança em casa. Podem deixar o serviço para ficar com a criança em casa. Investe na família, no filho, na filha. Às vezes, pode ficar com um avô, com uma avó, por exemplo, que pode cuidar melhor dessa criança. Não tem outro jeito, é difícil tudo isso, é difícil. Eu tenho uma amiga minha agora da igreja que teve um bebê, chama João, Kézia e o Tiago Trova. Eles tiveram um bebê. Ela deixou o serviço, diminuiu o vencimento mensal que ganhava mensalmente para ficar com a criança, até que a criança tenha 2, 3 anos e possa ir para uma escolinha. Porque a criança já com 2 anos de idade, ela tem muito mais capacidade de entender as coisas do que uma criança com 1 ano de idade, por exemplo. Não tem outro jeito que a gente pode fazer, não é ideal, não é o real de muita gente, mas não é o ideal, não deveria ir, né? Sim. Pastor, eu visualizei essas perguntas aqui. Sim. Não sei se... acho que não tem mais outras perguntas. Mas antes da gente encerrar, qual o recado que o senhor daria para os pais nesta noite? Pais, sejam pais, participem ativamente da vida dos seus filhos, ouçam, conversem. A minha filha está subindo já lá para ir com a filha dela, já lá. Está subindo lá. Aí, eu ganhei agora uma netinha. Assim, a gente aqui em casa é tão assim, é tão aberto, tão franco, a gente brinca, conversa, a gente tem uma harmonia tão legal. E eu acho que eu tenho criado na minha família, com a minha mulher, com meus filhos, essa harmonia. O que eu acho que os pais têm que fazer? Eu acho muito legal. Você falou um texto bíblico no começo, eu achei tão lindo o que você falou do Salmo 127. E esse Salmo, uma coisa que eu acho tão lindo no Salmo, é quando ele fala assim, ó, estou abrindo a Bíblia aqui. Ele vai falar assim, inútil trabalhar, os filhos são recompensa. Aliás, Salmo 128 falou o seguinte, ó, sua mulher será como videira frutífera que floresce em seu lar ao redor da mesa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Sabe o que eu acho lindo disso? A minha mulher trabalha muito com amor à mesa. A minha mulher, ela monta mesas. Vocês podem seguir ela por aqui. O nome o Instagram dela é Descomplicando a Mesa. A minha mulher tem essa coisa gostosa. O que a Carla, minha mulher, faz? Oi, Kátia. Kátia está entrando aqui agora. Deus abençoe você. A minha mulher, ela prepara uma mesa. Eu sou cozinheiro em casa. Eu cozinho.
E a minha mulher, ela prepara a mesa. Então a gente prepara a mesa, eu preparo a cozinha. Ela entrou agora aqui, ó, descomplicando a mesa. Aí, ela está na minha frente, mas agora ela entrou. O que a gente faz? Ela prepara a mesa, linda, maravilhosa. Eu faço a comida, ponho na mesa. Nós nos assentamos ao redor da mesa e nós conversamos. Nós oramos, nós brincamos, nós discutimos, nós damos risada, nós criamos essa harmonia. A mesa é o lugar do convívio, da comunhão. A mesa é o lugar da intimidade. Faça uma live um dia com ela, ela vai gostar, viu? Pode fazer. Sim, vou deixar. Então, olha aqui, Salmo 128. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher, como videira frutífera, floresce em seu lar, ao redor da sua mesa. Seus filhos, como rebentos de oliveira, ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Olha que coisa linda que é isto. Sua mulher no interior da casa. O homem, ele está fora, a mulher, não quer dizer que a mulher não possa trabalhar para fora, mas a mulher, ela organiza o ambiente, organiza o lar, ela prepara o lar, ela faz a coisa ficar bonita, cheirosa, perfumada, ela arruma a mesa, vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir, vamos orar. A família mantém unidade ao redor da mesa. Olha para a Bíblia. Todas as coisas maravilhosas da Bíblia aconteceram ao redor de uma mesa. Foi com Mefibosete, foi com Adão, foi com Davi, com Betsabá, foi com a Bíblia fala de Jesus que dá o pão. Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus ao redor de uma mesa, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. A mesa é o lugar do convívio. Jesus comia a mesa com os pecadores, com os publicanos, né? Então, esse lugar da mesa é o lugar do convívio, da intimidade. Quem é que senta à mesa com a gente? Os íntimos da gente, né? Então, você é pai, você é mãe, entenda isso. Você é mulher. A minha mulher, ela faz essa parte. Ela decora, ela arruma, ela planeja. Eu sou um cara que nunca comemorei na minha vida aniversário nem nada, porque eu sou um cara que não tinha na minha infância isso. A minha mulher comemora dia de tudo, de tudo. Toda quanto é coisa, ela tem uma festa, ela tem uma coisa legal, ela reúne as pessoas, ela reúne amigos da gente, ela reúne a família da gente. Isso é maravilhoso, isso faz a gente crescer, estar junto um com o outro. Então, o feminismo tirou a mulher desse lugar. Sim. O feminismo colocou a mulher para competir com o homem. Então a mulher passa a competir com o homem, e ela não é mais essa mulher do interior da casa, que prepara a mesa, e os filhos ao redor da mesa como brotos de oliveira, que diz, ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Olha que coisa linda que é esta, gente. Então, a mulher, ela pode ser muito feliz nesse sentido, né? E homens, cozinha, aprenda a cozinhar. Eu amo cozinhar, eu amo servir minha família. Ontem eu fiz uma comida aqui em casa, minha mulher falou para mim assim, ontem ela falou para mim assim, nossa, Nil, que almoço delicioso que você fez. Eu fiz um almoço simples. Eu não faço comida sofisticada. Fiz um almoço simples. Mas tudo que eu faço é com muito amor. Então eu cozinho com muito amor. É uma maneira que eu tenho de dizer assim para eles, eu amo vocês. Então eu cozinho, chego à mesa, ponho o que eu tenho aqui, cozinho. Aqui, como diz a Kátia, o feminismo roubou da mulher esse prazer. Mas que prazer que é esse? Prazer de conviver junto, de cozinhar, de estar à mesa, de sentar, de bater papo, estar com os filhos. Roubou isso. Porque colocou a mulher para competir. O diabo é safado. O diabo é safado, encardido, fedido. O diabo tirou a mulher do lugar dela, que Deus colocou. E colocou a mulher para competir. E uma mulher competitiva, ela deixa essa casa de qualquer maneira. Deixa essa casa à mercê do quê? À mercê de nada. Então os filhos não têm esse lugar. Essa coisa gostosa. Eu já ouvi de filho assim na clínica. Doutor, quem coloca eu para dormir é meu avô, minha avó. Meu pai e minha mãe nunca me colocam para dormir. Minha mãe está sempre ocupada. Meu pai está sempre ocupado. Gente, colocar um filho para dormir é como se fosse um culto sagrado. Filho, boa noite. Filho, Deus te abençoe. Mamãe vai orar com você. Papai vai orar com você. Vamos decorar um versículo bíblico. Beijo no coração. Te amo. É sagrado isto.
Mas o feminismo roubou a mulher desse lugar e colocou a mulher fora de casa, pintada, maquiada. Ela pode pintar, pode maquiar, mas como colocou a mulher competitiva e tirou o lugar da mulher que faz um bolo, faz um doce, faz um suco gostoso, que põe a mesa, que senta, que conversa, vamos bater papo, vamos jogar um joguinho, vamos discutir. Tirou a mulher desse lugar. E quem ocupou esse lugar? A televisão, a Netflix, o TikTok, um monte de coisa. Onde está a mãe e o pai? Na verdade, as crianças ocupam esse lugar porque o lugar do pai e da mãe foi desocupados. E desocupados para que tudo isso assumisse esse lugar. Os filhos estão órfãos de pais vivos. Isso não pode acontecer. O pai e a mãe têm que voltar para esse lugar, o lugar do Salmo 128, que diz que o Senhor abençoe e que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. E o Salmo encerra, que você viva para ver seus netos. Viva para ver os seus netos. É o pai, é a mãe, a mulher, o marido, os filhos e os netos. É uma bênção de Deus isso tudo. Então, que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu agradeço muitíssimo por esse momento especial. Agradeço a cada um que separou essa noite para estarmos aqui ouvindo. Surgiu aqui uma pergunta. Então, consequência dos pais que criam os filhos dentro de casa, dos avós, pais que não saíram é o que a gente falou, né? Pai que não sabe ser pai que não assumiu a paternidade. E aí, o problema dos avós, né? É um outro assunto, mas aqui interfere demais, né? Então tem a ordem do pai, tem a ordem da mãe, tem do avô, tem da avó, a criança fica assim, em quem que eu vou... em quem que eu vou acreditar? A quem que eu vou seguir? Quem é minha autoridade sobre minha vida? Ela nem sabe quem manda naquela casa. Porque a avó fala uma coisa, a mãe fala outra, o filho fala outra, o pai fala outra, não é uma família funcional. Claro que os avós podem ajudar. Assim, o Juninho fica na sua casa aqui, viu, mamãe? A ordem é essa. Faz lição, tal coisa, celular vai ficar 1 hora no celular. A ordem foi dada, a vovó vai cumprir a ordem que o pai e a mãe deu. Eles vão remeter a autoridade para o pai e para a mãe, não é para a avó. Quando todo mundo manda, vira Brasil, né? Vira Brasil. Vira Brasil. Vira o tempo do PT no Brasil. Todo mundo mandava, todo mundo fazia o que queria no Brasil. Eu já falei. Aí quando chega um presidente, começa a mandar no Brasil, aí todo mundo fica bravo. Por quê? Porque todas as cobrinhas desaparecem. Todo mundo mandava no Brasil. Era uma bagunça total. Todo mundo metia a mão, roubava, fazia. Agora tem um cara que manda, é autoritário. Mas pera um pouquinho só. Autoritário ou tem autoridade? É isso que acontece. Não pode terceirizar. E os pais têm que assumir isso. Demais mesmo. Pastor, o senhor pode orar para a gente encerrar esse momento? Senhor, aqui estão famílias presentes, lares. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha abençoar essa família. Para que seja uma família mais funcional, mais cordial, afetiva, presente. Pais e mães que se inteirem, que participem, que estejam sabendo do que acontece na vida da família. Homens que vivam a vida comum do lar. Homens que entendam do amor à mulher e mulheres que entendam da importância de não competir com esse homem. Mas cada um tem o seu papel definido pela tua palavra. Famílias que funcionem segundo a tua palavra e não segundo o padrão desse mundo. Alcance vidas, famílias, lares. Cobre com teu sangue, cobre com teu poder e derrame a tua bênção sobre cada família e cada lar. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém.